Olá, nesse vídeo iremos falar a respeito da prisão em segunda instância. Recentemente veio à tona um tema muito polêmico e questionável frente à Constituição brasileira. O tema este trata sobre a possibilidade da prisão em segunda instância, sem que seja necessário o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como está previsto na Constituição. Após o STF rejeitar um habeas corpus preventivo, reafirmando a dispensação do trânsito em julgado para execução de pena de prisão, como votação já foi realizada em 2016. Em 2009 tivemos uma votação onde os 11 ministros optaram pela não prisão em segunda instância apenas após decorrer o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como está previsto na Constituição. No decorrer do tempo, diversas situações fizeram com que alguns ministros mudassem seu voto, chegando a esse novo resultado em 2016, com a maioria simples, e em 2018, agora, recentemente, novamente a maioria simples, 6 a favor e 5 contra. Um dos principais argumentos contrários é a presunção da inocência, ou seja, ninguém será considerado culpado até a prova ao contrário. Portanto, o processo deveria esgotar antes da prisão do réu. Todos os procedimentos do processo deveriam ser realizados antes da prisão do réu. Todos os recursos possíveis e cabíveis deveriam ser esgotados em todas as instâncias que decorressem nas quatro instâncias em questão. A primeira instância, a segunda instância, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, no Supremo Tribunal Federal, que no caso seria a última instância. Se confirmada a sentença, o indivíduo seria preso. A presunção da inocência é um direito constitucional que, segundo alguns, estaria sendo desrespeitado com o novo entendimento do STF, por ser um dos princípios basilares do direito, assim como ampla defesa e contraditório, entre tantos outros que temos. É um dos princípios que não poderiam ser quebrados frente a essa situação. A outra alegação também bastante grande é relacionada a que a nova medida teria ainda maior uma superlotação dos presídios, que já estão em situação precária. O sistema carcerário brasileiro ele já existe em uma situação precária, e aqui as condenações em segunda instância poderiam agravar ainda mais essa situação. Frente a isso, a gente teria um dilema. Seria a prisão em segunda instância uma medida de combate à impunidade e aos abusos do sistema de recursos para poder protelar ainda mais e enrolar a justiça para que não ocorresse a prisão, ou uma violação dos direitos dos indivíduos em questão, no caso por ferir a presunção da inocência? Analisando o nosso sistema de 4 instâncias de julgamento e centenas de recursos intermediários que decorrem em todas as instâncias, passou a permitir que os mais ricos e poderosos, que têm condições de bancar advogados caríssimos, entre eles empresários, políticos e indivíduos de toda sorte, que possuem poder aquisitivo para poder sustentar um escritório de advocacia a longo prazo em sua defesa, tornaram-se impunes pelo decorrer do tempo processual e por ter ocorrido vergonhosas prescrições. São inúmeros casos, se pesquisarmos mais a fundo. Poderia citar é o do jogador Edmundo, que um dos crimes que ele cometeu, ele só foi preso 21 anos depois. E tem diversas situações envolvendo políticos também, que cometeram os crimes fúteis e que durante anos o processo ficou correndo, na justiça correndo, recurso atrás de recurso, fazendo que prescrevesse e não obtivesse êxito. Não obteve êxito de poder realizar a prisão do indivíduo mesmo, já tendo percebido que ele era culpado pelo crime cometido. Analisando os fatos,
da situação apresentada. Entendo como correta a delimitação que o STF deu ao princípio da presunção da inocência. Na medida que os recursos dos tribunais superiores não comportam mais o reexame de matéria fática, ou seja, não é mais analisado os fatos do crime, apenas é analisado se a lei foi aplicada de forma correta pelas instâncias inferiores, sem que os direitos do indivíduo não foram cerceados em nenhum momento. Do que valeria os tribunais inferiores? Seriam eles apenas tribunais de mera passagem, haja visto que não se poderia realizar a prisão do indivíduo que cometeu um crime em tese, baseado que não poderia realizar a prisão em segunda instância? Devido às suas decisões desses tribunais, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, deveriam ter suas decisões apenas serem promulgadas por instâncias superiores, no caso o Supremo Tribunal Federal, e mesmo por haver dentro dos próprios tribunais regionais, pelos próprios TJs, numerosas possibilidades de recursos, fazendo com que o processo tramite de forma paulatinamente, que demore anos para poder sair de um tribunal e ir para outro tribunal, e consequentemente prescrevendo e por decorrer o tempo processual necessário para a aplicação da pena. Com a possibilidade da prisão em segunda instância, percebe-se a maior efetividade das decisões judiciais e contribui para desfazer a exacerbada disfuncionalidade do sistema penal brasileiro, na qual se encontra hoje. E observando também, ela serve de prevenção geral à prática criminosa e tem papel relevante contra a impunidade. Seria, por exemplo, o indivíduo analisando a situação, no caso uma pessoa, como dito anteriormente, poderosos, pessoas que têm dinheiro, que cometem tanto crimes, geralmente crimes financeiros, onde saem impunes porque jamais serão atingidos devido a essa possibilidade de não ser preso, faria com que esses pensassem mais antes de cometer tais crimes, pois agora, com a mudança, eles poderiam ser atingidos muito mais rapidamente, como temos percebido recentemente diversos casos envolvendo empresas e escândalos políticos que estão sendo afetados diretamente com esse novo entendimento do STF. Eu vou trazer também uma citação onde o jurista Lenin Streck diz: o direito fundamental a uma resposta constitucionalmente adequada não implica a elaboração sistêmica de respostas definitivas. Isso porque a pretensão de se buscar respostas definitivas é ela mesma anti-hermenêutica, em face do congelamento dos sentidos que isso propiciaria. Ou seja, tendo uma resposta definitiva, não existiria uma mutação constitucional que ocorre com as normas devido a questões sociais, a evolução social, a evolução da sociedade, a evolução do próprio direito, e estaríamos congelados, no caso, vamos supor, a década de 80, 1988, com a promulgação da Constituição brasileira, e até a próxima Constituição permaneceria o mesmo entendimento que se teve na época quando a Constituição foi promulgada. Não teria uma evolução dessa Constituição perante a sociedade. Analisando assim, percebe-se que respostas definitivas acabariam trazendo problemas grandes, como observa-se hoje que, com possíveis brechas na Constituição, como é o caso da prisão somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, diversas pessoas se beneficiaram disso para a prática de crimes, a prática de delitos, sabendo que jamais seriam atingidas pela lei brasileira. Então, considerando isso, entendo que o novo entendimento do STF tem benefícios, sim, e isso será de grande valia para a sociedade com o tempo, com o decorrer desse entendimento.